Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em dois livros. A primeira leitura está em Atos, capítulo 20, versículo 24, que nos diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A segunda leitura encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, os versículos de 8 a 10, que nos dizem assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha eles a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. O tema, a vocação, implica uma impulsão interior. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Essa impulsão interior, a qual o tema se refere, nada mais é do que o chamado que nós conhecemos bem. Sermos vocacionados, sermos chamados pelo Senhor para o santo ministério, para um trabalho específico. Nós já conversamos bastante sobre isso durante toda essa semana. E o chamado é exatamente isso. O chamado é esta chama que arde dentro de nós. É irresistível. A escolha ela é muito limitada, a ponto de nós não conseguirmos resistir, não conseguirmos não atender o chamado de Deus para fazer a sua obra. Porque nós nos tornamos escravos, porque nós nos sentimos obrigados? Não. É porque o prazer, ele é simplesmente inexplicável. Tamanha é a satisfação por estar servindo o Senhor. Não é por vaidade, não é por aplauso, nem por vaias. Nós não nos movemos nem pelos aplausos, nem pelos vivas, nem pelas vaias. Nós não nos empolgamos com o apoio popular, com o apoio da população, com o apoio das pessoas. Não é por isso. O chamado nos dá condições de estarmos em uma ilha sozinhos, como apóstolos, anunciando para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Aparentemente, apenas a nossa vida, aparentemente apenas nós, anunciando o Evangelho de Cristo, mas sabemos que nunca estaremos sozinhos porque o Espírito Santo está conosco. Então pregar para uma pessoa ou pregar para uma multidão de pessoas não faz diferença nenhuma para o que é vocacionado, para o que de verdade recebeu o chamado para o santo ministério. A nossa alegria não vem pelo dinheiro que podemos vir a ganhar no ministério, que para alguns esta é a razão. Só que essas pessoas não foram chamadas por Jesus. Foram elas que se autoproclamaram. Não é pela fama, não é pelo reconhecimento, e sim pelo prazer de um trabalho realizado, pelo prazer de cumprir o objetivo, não o nosso objetivo. Não somos nós que estipulamos a meta. Não somos nós que dizemos o que vamos fazer. Na verdade, nós nem sabemos onde estaremos amanhã. O Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse que o nascido de novo funciona como o vento, que sopra onde quer, ouve-se sua voz e não sabe de onde vem. O obreiro que foi vocacionado pelo Senhor, ele não é dono
do seu caminho, ele não é dono do seu destino. É o Senhor quem o direciona. Ele sabe que está aqui hoje, mas não sabe onde estará amanhã. Porque de uma hora para outra o Senhor o levanta e o leva para outro lugar. O translada simplesmente e o leva para um outro cenário, para um outro momento, para atender uma necessidade em determinado lugar. Porque o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos orienta. A palavra que pregamos não é nossa, essa palavra é dele. Vem direto do coração dele. A mensagem que entregamos aos corações, o Evangelho de Jesus, é dele. Nós somos apenas os porta-vozes. Nós somos apenas os seus auxiliares. Estamos aqui cumprindo o seu projeto. Fomos chamados por ele. Então isso nos dá uma grande alegria. Isso enche o nosso coração de prazer em saber que nós estamos colaborando com ele. Estamos trabalhando com ele nessa grande seara, onde o nosso negócio são as almas, são as vidas. São vidas resgatadas. São vidas que estavam caminhando em direção à destruição e agora conseguem ouvir a voz do Senhor. Pessoas que antes não conseguiam ouvi-lo. Pessoas que antes não conseguiam vê-lo. Não conseguiam percebê-lo. Agora conseguem percebê-lo. Agora conseguem identificá-lo em suas vidas. Conseguem ver as suas ações no secreto do seu existir. Sabem quando o Senhor opera. Sabem quando o Senhor fala. Conseguem discernir a voz do seu pastor. São pessoas que agora se voltaram para o Senhor por causa do Espírito Santo. Enquanto nós anunciávamos a sua palavra, o Espírito Santo chegou ao coração dessas pessoas, essas pessoas o receberam e iniciou-se ali essa amizade e essa parceria para a eternidade. Ser chamado pelo Senhor, ser vocacionado pelo Senhor, ser impulsionado pela presença de Deus para ir ao encontro das almas. Quando Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é porque este chamado, esta convocação é algo que grita dentro da nossa alma. Nós não conseguimos não atender. Simplesmente é irresistível. Por isso estamos aqui hoje, contra tudo e contra todos. Quantos de nós, irmãos, foram abandonados por suas famílias, porque escolheram servir a Cristo, porque atenderam o chamado de Jesus? Quantos de nós fomos ridicularizados pelos nossos amigos, porque atendemos o chamado de Jesus? Quantos de nós, contra todos, que não acreditavam que de fato o Senhor nos chamou, ainda assim ouvimos o seu chamado, ouvimos a sua voz e seguimos adiante. E o Senhor tem se feito presente, o Senhor tem garantido a sua palavra, a palavra que anunciamos. Isso é chamado. O nosso chamado não é firmado no apoio dos homens. O nosso chamado é firmado na presença de Deus, na companhia do Espírito Santo, onde nós trabalhamos, com quem nós trabalhamos e de fato cumprimos a vontade do Senhor, para a glória do seu nome, para que o seu reino cresça cada vez mais entre os homens. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê de fato condições de ouvir a sua voz, atender o seu chamado e cumprir o seu projeto. Que sejamos exatamente aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Que sejamos exatamente aquilo que Ele planejou para nós, para que o seu projeto se cumpra ainda hoje em nossos dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.